Será que nós vamos ver o Bitcoin subindo até 150, 200 mil dólares? Próximo ciclo, 2024? Uma das maiores oportunidades da história do Bitcoin. Hoje iremos navegar pelo mundo das criptos. Ao longo deste conteúdo, mostrando tudo o que você precisa saber sobre cripto, de maneira simples e didática. Então, seja bem-vindo ao BTC BR. Sem enrolação, vamos direto ao assunto. O que são criptomoedas? Então, de forma simples, vemos que as criptomoedas são uma espécie de moeda digital que utiliza criptografia para garantir a segurança e a validade das transações. Na prática, elas são moedas descentralizadas, ou seja, não depende de uma autoridade central, como por exemplo um banco, um governo, para funcionar. Ao invés de ter uma autoridade controlando a circulação delas, as criptos são baseadas em uma tecnologia chamada blockchain, uma estrutura de dados digitais composta por blocos de informações interligados, como um livro de registro, com todas as transações feitas, de modo que elas sejam públicas, mas sem deixar explícito quem é o dono da carteira. Mas detalhe, sobre a blockchain veremos daqui a pouco. Agora precisamos entender a história do Bitcoin. Continuamos a falar sobre as criptos. Vemos que a primeira criptomoeda a ser criada foi o Bitcoin, em 2009. Ao falar dessa história, dessa cripto, vemos que há muitas controvérsias sobre quem é o criador. Contudo, sabemos que o Bitcoin foi criado por um indivíduo sob pseudonome de Satoshi Nakamoto. Mas no mercado cripto, muitas pessoas comentam que há uma grande chance desse tal Satoshi Nakamoto não ser uma pessoa, e sim um grupo de pessoas. Isto é, algo que até o momento não temos uma certeza. O que podemos afirmar é que o Bitcoin foi criado como uma resposta à crise financeira global de 2008, sendo projetado para ser uma alternativa ao sistema bancário tradicional. Desde esse pontapé inicial que o Bitcoin deu, vemos que surgiram milhares de outras criptomoedas, cada uma com as suas próprias características e propósito. Nesse guia, vamos lhe apresentar algumas dessas criptos. O último ponto importante a ser ressaltado é que as criptomoedas são utilizadas para uma ampla gama de possibilidades, desde a realização de transações até a realização de contratos inteligentes. Muitos investidores utilizam as cripto como uma forma de investimento, esperando que seu valor aumente ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, vemos que outra parcela do público usam as criptomoedas para facilitar o comércio internacional, já que não depende de intermediários financeiros para realizar as transações entre países. Agora que você já entende um pouco mais sobre o que são as criptomoedas, é importante falarmos sobre os pilares principais, quem está por trás dessas moedas. É a blockchain. E afinal, o que é essa blockchain? Como um nome um pouco complicado, vemos que a blockchain é um dos pontos que mais geram dúvida entre as pessoas que começaram a estudar sobre esse universo de criptomoedas. Mas esse conceito de blockchain é simples, mais simples do que parece. Explicando de modo simplificado, vemos que a blockchain é uma tecnologia que permite o armazenamento e compartilhamento seguro de informações pela internet, sem a necessidade de um intermediário. Ressaltamos muito essa questão de não precisar de um intermediário, pois isso é uma evolução no espaço da internet. Essa tecnologia é usada para registrar todas as transações realizadas, garantindo assim transparência, segurança e confiabilidade. O
o funcionamento da blockchain, ao invés de armazenar informações em um único servidor centralizado, que é algo feito por outras tecnologias, o blockchain distribui essas informações em vários computadores em uma rede. Chamamos de nós cada um desses computadores. Cada nó contém uma cópia idêntica do registro e todas as transações são verificadas e validadas por uma rede de computador, em vez de por uma única entidade central. Ficou difícil de entender? Não se preocupe. O importante é que você tenha em mente que esse é um livro de registro descentralizado, o que traz segurança a toda a rede. Concluindo, uma vez que um bloco é adicionado à corrente, ele não pode ser alterado sem a concordância da maioria dos nós, o que garante a integridade do registro. O uso da blockchain. Um ponto importante sobre a blockchain é que, de início, ele foi criado com o objetivo de servir às criptomoedas. Entretanto, atualmente, vemos que ele é uma tecnologia que está ganhando cada vez mais aderência, sendo usada para diversos outros projetos. Dentro dos quesitos de segurança, por exemplo, vemos uma grande tendência do uso dessa tecnologia no nosso dia a dia. Ela é uma forma de aumentar a transparência, a segurança, a eficiência de vários processos, tendo um enorme potencial de mudar a forma como fazemos negócio e lidarmos com informações da internet. Quais são os principais tipos de criptomoeda que existem? No começo do mercado de cripto, existiam poucas criptomoedas. Entretanto, conforme o mercado foi crescendo e se popularizando, o número de projetos também iam aumentando. Hoje em dia, vemos que há uma quantidade absurda de criptomoedas e de projetos envolvendo criptos. Por isso surgiram alguns detalhamentos desse tipo de moeda, como o objetivo de catalogar as criações do mercado. Dentre esses tipos, vemos que alguns são mais comuns de encontrarmos. As stablecoins são um tipo de criptomoeda que foram desenvolvidas para oferecer uma alternativa mais estável em termos de preço em relação a criptomoedas voláteis, como o próprio Bitcoin. Se você já investe há algum certo tempo, mesmo que não seja em criptomoeda, com certeza você já viu alguma notícia sinalizando que uma determinada criptomoeda aumentou 10 vezes em valor, ou pior, que caiu 10 vezes em valor. Essa moeda com alta volatilidade são chamadas de stablecoins. A ideia do stables é trazer uma segurança maior. Nesse caso, vemos que o seu valor acaba sendo indexado ou associado a um ativo ou moeda de reserva, como por exemplo o dólar americano, euro ou até mesmo o ouro. Um exemplo disso é o USDT, uma stablecoin que tem seu valor associado ao dólar. Essa é uma das stablecoins mais usada atualmente. Por último, vemos que as stablecoins têm como principal objetivo oferecer um meio de troca digital que tem o mesmo valor que uma moeda fiduciária, como o dólar. Mas a flexibilidade e a segurança oferecida por essas tecnologias da blockchain une segurança da blockchain com a estabilidade de grandes moedas. Contudo, existe mais de um tipo de stable. Agora iremos falar sobre os três principais. Centralizada. Esse tipo de stablecoins, onde há uma maior centralização, são emitidas e gerenciadas por uma entidade centralizada, por exemplo, uma empresa ou organização. Elas podem ser garantidas por moedas fiduciárias, como por exemplo o dólar, que são mantidas em conta bancária separada e auditada. Agora, descentralizadas. Sendo o oposto do tipo que comentamos anteriormente, também há stablecoins descentralizadas. Essas stablecoins são emitidas por meio de um contrato inteligente na blockchain, que é responsável por garantir a estabilidade do valor da moeda. Contudo, não há nenhuma empresa ou organização no meio desse processo.
ele é totalmente descentralizada. Esse contrato geralmente usa um mecanismo de estabilização, como reserva de criptomoeda ou de taxa de juros. Híbridas. O último tipo de stablecoins que iremos falar hoje, vemos que existe as stables híbridas. Essas stablecoins conseguem combinar elementos de centralização e descentralização. Por exemplo, uma empresa pode emitir stablecoins e garantir seu valor usando contratos inteligentes descentralizados. Esse é um modelo que serve como união. Dos dois tipos de stablecoins que falamos antes. Agora, altcoins. Dando sequência aos tipos de criptomoeda que existe, temos altcoins, que em português significa moeda alternativa. Na prática, essas são criptomoedas que foram criadas depois do surgimento do Bitcoin. As altcoins foram criadas usando tecnologias e algoritmos, indicativo que esse tipo de moeda veio com o objetivo de suprir algumas necessidades ou problemas que o Bitcoin não supre. Vemos que muitas dessas pessoas reclamam da lentidão nas transações de Bitcoin e também das taxas. Por exemplo, tendo em mente esse problema, surgiram projetos de altcoins que são mais rápidas e que têm um custo menor. Na prática, existem centenas de altcoins e diferentes, cada um com seu próprio objetivo, recurso e comunidade de usuário. Algumas das altcoins mais conhecidas incluem a Ethereum, a Litecoin, o Bitcoin Cash. Quais são as vantagens das altcoins? Oferece aos usuários uma variedade de opções quando se trata de escolher uma criptomoeda. Algumas altcoins são projetadas para fins específicos, como armazenar dados, executar contratos inteligentes ou fornecer soluções de pagamento mais rápida e barata. O usuário pode escolher a altcoin que melhor atenda às suas necessidades ou objetivos de investimento. Oferece aos investidores a oportunidade de diversificar seu portfólio de criptomoedas. Como as altcoins são diferentes do Bitcoin, elas têm seu próprio conjunto de risco e oportunidades de investimento. No entanto, assim como qualquer investimento, é importante fazer sua própria pesquisa e entender os riscos envolvidos antes de investir em qualquer ativo. É importante lembrar que, embora algumas altcoins possam ter potencial de crescimento significativo, elas também podem ser mais arriscadas do que investir em criptomoeda mais estabelecida, como é o caso do Bitcoin. Shitcoins. Como penúltimo tipo, temos as shitcoins. Esse é um tipo de criptomoeda muito comentada na rede X, antigo Twitter, e outros fóruns relacionados ao universo cripto. De forma clara, shitcoin é um termo pejorativo, usado na comunidade de criptomoedas, para se referir a moedas digitais que são consideradas inúteis, fraudulentas ou que têm pouco ou nenhum valor real. Essas criptomoedas geralmente são criadas com a intenção de ser usada como especulação, aproveitando-se da falta de conhecimento ou compreensão dos investidores sobre o mercado de criptomoeda. As shitcoins geralmente não têm fundamentos sólidos ou uso prático e muitas vezes são criadas por meio de pump ou dump. O grupo de investidor manipula artificialmente o preço da moeda para criar um aumento temporário no valor, a fim de atrair mais investidores antes de vender suas participações a um preço mais alto e deixar os investidores com perdas. Isso acontece frequentemente. Algumas das características comuns de shitcoins incluem falta de um caso de uso ou aplicação real, Windows Paper ou documentação técnica incompleta ou até mesmo inexistente, nome, logotipo mal escolhido ou claramente imitando outra criptomoeda já estabelecida, e equipes de desenvolvimento anônimas ou desconhecidas. Moedas fiduciária versus Bitcoin. Assim como comentamos na parte sobre o blockchain,
Vemos que, ao contrário das moedas fiduciárias, como o dólar, o euro, o Bitcoin não é emitido por nenhum governo ou autoridade central. Em vez disso, ele é minerado por computadores que desenvolvem problemas matemáticos complexos e verifica as transações na rede. Uma das principais características do Bitcoin é sua oferta limitada. Estima-se que exista 21 milhões de Bitcoins que podem ser minerados e atualmente cerca de 18,7 milhões já foram criados. Essa escassez é um dos fatores que contribui para a valorização do Bitcoin, que pode ter seu preço bastante volátil e sujeito a flutuações no mercado. Por sinal, muitos dos investidores alegam que, em algum momento, quando todos os Bitcoins forem minerados, ele se tornará uma das moedas mais valiosas do mundo. Obviamente, isso é algo que não podemos prever, sendo apenas uma especulação. Mas como investidor, é bom ter em mente que sim, o Bitcoin é escasso. Ele pode ser usado para fazer transações online, compras em lojas físicas ou para investimentos. É possível armazenar o Bitcoin em carteiras digitais, que podem ser acessadas a partir de dispositivos eletrônicos, como smartphone ou computadores. Entretanto, apesar de sua popularidade, o Bitcoin também tem sido criado por sua volatilidade. A falta de regulamentação e riscos de segurança. Para termos uma ideia dessa questão de volatilidade, em março de 2021, o Bitcoin chegou a R$340 mil, realmente um marco para a história das criptos. Nesse período, muitos investidores disseram que o Bitcoin poderia chegar a 1 milhão, mas não foi o que aconteceu. Um pouco menos de 2 anos depois, agora em janeiro de 2023, o Bitcoin chegou a R$90 mil. Realmente é uma cripto com uma forte volatilidade. Ethereum. Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a criação e execução de aplicativos descentralizados, conhecido como apps na rede blockchain. Lembra da blockchain que falamos anteriormente? A Ethereum foi lançada em 2015 por um programador russo chamado Vitalik. Assim como o Bitcoin, tornou-se uma das principais criptomoedas do mundo. O Ethereum tem sua estrutura na tecnologia da blockchain, como o Bitcoin, mas possui algumas diferenças significativas. Enquanto o Bitcoin é principalmente uma moeda digital, o Ethereum é uma plataforma que permite a criação de contratos inteligentes, que são programas que executam automaticamente as regras e condições especificadas nelas. O contrato inteligente do Ethereum são executados na rede descentralizada de computadores, que permite que os desenvolvedores criem e executem aplicativos descentralizados na rede. Essa questão de contratos inteligentes é algo que vem crescendo bastante no universo das criptos e da tecnologia como um todo. O Ethereum também tem sua própria criptomoeda, chamada de Ether, que teve como objetivo principal pagar as transações e taxas da rede. Contudo, hoje em dia, ele vai muito além disso. Uma das principais características do Ether é sua flexibilidade e capacidade de se adaptar às diferentes necessidades e casos de uso. Um outro super ponto positivo dessa moeda é que ele tem uma comunidade muito ativa de desenvolvedores que trabalham na melhoria e atualização, fazendo com que sempre saia novidade para os usuários. Para termos uma ideia da representatividade e da valorização dela, em abril de 2017, o Ether custava em torno de R$150. Contudo, no ano de 2021, ultrapassou os R$20 mil. Quais são as principais vantagens em termos criptomoeda? Descentralização. Muitas pessoas acham que a descentralização é uma característica que não faz muita diferença, mas, na verdade, ela é um grande pilar desses ativos. Isso porque um dos grandes diferenciais das cripto é que elas não passam por um tipo de governo ou instituição. Para que você entenda melhor sobre a importância da descentralização, vamos pegar, por exemplo, os ativos que são
centralizados, como as moedas convencionais. Mesmo que você não queira, os ativos centralizados estão sob controle de instituições ou empresa. Por algum motivo, as instituições decidem reter o seu dinheiro. Você não tem o controle algum da situação. Afinal, o seu dinheiro está sob controle de terceiro. É claro que existem alguns riscos, mas na prática as criptomoedas lhe dão um controle e liberdade que nenhum outro tipo de ativo lhe dá. Potencial de crescimento. O potencial de crescimento das criptomoedas é um assunto polêmico e muito controverso. De forma prática, é inegável que, comparando a outros tipos de ativo, as criptomoedas contam com uma volatilidade muito maior. Além disso, mesmo que as criptomoedas tenham experimentado um crescimento significativo nos últimos anos, por existir novos projetos surgindo, ainda há muito espaço para esse mercado crescer e se desenvolver. Tecnologia. Hoje em dia, para estar inovando, trazendo novas soluções para os usuários, a comunidade de criptomoedas acaba fomentando muitos avanços tecnológicos. Há alguns anos atrás, por exemplo, imaginar que deveria haver uma moeda descentralizada era algo inimaginável, mas por meio dessa tecnologia, a blockchain que foi desenvolvida, vemos que isso se tornou possível. Baixas taxas. Um dos pontos que mais impactam os usuários nos bancos e nos meios financeiros tradicionais eram as taxas. As taxas são custos que no primeiro momento podem parecer irrelevantes, mas com o tempo acabamos percebendo que ela consome uma boa parte do patrimônio. Com isso, vemos que as pequenas taxas nas transações das criptomoedas são uma vantagem significativa em relação ao sistema financeiro tradicional. A maioria das transações em criptomoedas envolve taxas relativamente baixas, muitas vezes apenas uma fração de centavos, o que acaba muito atrativo para quem não aguenta mais pagar taxas em bancos. Autonomia. Por último, vemos que a autonomia que as criptomoedas dão aos usuários é algo único. Isso faz com que os usuários possam enviar e receber dinheiro em qualquer lugar do mundo, sem depender de bancos e governo. Para países onde temos estabilidade política, muitas pessoas podem achar que isso é algo irrelevante. Mas se formos pegar lugares do mundo onde as pessoas não se sentem seguras com a situação política atual, saber que seu capital está sob o acesso do governo é um grande risco. Quais são as principais desvantagens em investir em cripto? Hoje em dia, vemos que um dos grandes fatores que faz com que os investidores se sintam seguros para investir é o histórico que aquele investimento tem. Quando falamos em alguns ativos, principalmente o Bitcoin e o Ethereum, que já estão há mais tempo no mercado, temos a falsa sensação de que eles já estão consolidados. Entretanto, o que poucas pessoas se recordam é que, em um período de mais de 10 anos, o Bitcoin não valia quase nada. Volatilidade. A volatilidade é outro ponto nas criptomoedas que assusta bastante os investidores. Como já comentamos outras vezes ao longo deste conteúdo, os criptoativos são extremamente voláteis. Hoje, uma moeda pode custar X, amanhã ela pode custar 100x. Valores como popularidade e especulação podem influenciar diretamente no valor da criptomoeda. Sendo assim, antes de qualquer pessoa se aventurar nesse mercado, é sempre bom ter em mente de que sim, há uma volatilidade. Então, entenda que esse é um mercado onde aqueles que não lidam bem com os riscos facilmente desistirá. Baixa aceitação. Por último, diferente de moedas tradicionais onde podemos ir na esquina e fazer alguma compra utilizando elas, as criptomoedas ainda não são tão aceitas no nosso dia a dia. Cuidado e risco. Para que você tenha uma breve noção do cuidado que é preciso ter com esse tipo de investimento, falaremos especificamente que o pub e o dumping é uma prática muito realizada e que acaba prejudicando demais quem está começando no mercado. Se você nunca ouviu falar sobre isso, tenha em mente que essa prática é uma prática ilegal, utilizada por pessoas para manipular o preço de um ativo financeiro.
como uma criptomoeda, sempre pensando em gerar o máximo de lucro possível. Essa tática envolve um grupo de investidores coordenados a comprar em massa um ativo financeiro de baixo valor, para impulsionar artificialmente seu preço, atraindo outros investidores a comprá-lo. Desse modo, esse movimento de compra em massa cria uma demanda artificial para aquele ativo, fazendo com que o preço do ativo suba rapidamente. Essa forte alta acaba atraindo mais e mais investidores, uma vez que o preço do ativo financeiro tem atingido um nível consideravelmente alto. O grupo de investidores que iniciou a tática de pump e dump vende as suas participações, realizando lucros absurdos. No entanto, após a venda em massa do ativo financeiro, a demanda pelo mesmo diminuiu significativamente, fazendo com que o seu preço caia drasticamente. Os investidores que foram atraídos para a compra do ativo financeiro durante o período de alta demanda artificial agora são deixados como uma criptomoeda que vale pouquíssimo ou quase nada. Essa é uma prática ilegal, mas que infelizmente acontece muito no mercado, principalmente em grupos de investidores iniciantes em cripto. Observamos pessoas começando a falar e a mostrar supostos ganhos que tiveram com uma determinada moeda. Acaba atraindo muitos investidores pequenos, fazendo com que eles comecem a investir naquela moeda. Mas no momento em que muitos iniciantes começam a comprar a moeda e ela atinge um determinado preço, o grupo mal intencionado vende todos os seus ativos, fazendo com que só fiquem aquelas pessoas que acreditaram na valorização da moeda. Armazenamento, um erro gravíssimo, mas muito comum entre os iniciantes, é em relação à forma de armazenamento das cripto. Pois se você não souber armazenar as criptos do jeito certo, você pode facilmente cair em golpes que levarão todos os seus ativos. Pois bem, no meio das criptos, existem muitos hackers que estão sempre criando páginas fakes e corretoras e usando outras estratégias para capturar os dados de acesso de contas. Para quem está começando agora e não sabe armazenar as criptos do jeito certo, pode facilmente cair nesse golpe e perder tudo. Então, como armazenar essas criptomoedas? Primeiro de tudo, falamos sobre o armazenamento das cripto. É interessante ressaltarmos que não há uma regra específica. Existem várias opções. Agora iremos apresentar algumas delas. Opção 1. Carteira online. A primeira opção de armazenamento é através de uma carteira online, que é mantida em um servidor na nuvem. Porém, essa opção tem um alto risco, porque essas carteiras estão online, podem ser acessadas em qualquer lugar, desde que você tenha conexão com a internet. Em relação às carteiras online, elas também são muito vulneráveis a ataques hackers. Mesmo que você tenha autentificações, não dá para negar que pelo fato de conseguir logar de qualquer lugar do mundo, ela acaba não sendo muito segura. Opção 2. Carteira de software. Outra opção é ter uma carteira de software. Nesse caso, diferentemente da primeira opção, onde acessa a carteira através da internet, essa segunda alternativa faz com que sua carteira seja instalada no seu computador. Desse modo, você só poderá logar nela se estiver com o seu computador nas mãos. Se formos traçar um comparativo, é inegável que essas carteiras são mais seguras do que as online, pois as suas informações não são armazenadas na internet. O primeiro problema desse modelo é que se alguém tiver o acesso ao seu computador, ele pode acabar tendo acesso à sua carteira. Esse já é um grande dilema envolvendo essa opção. Além disso, vemos que também há questão de mobilidade. Para acessar sua carteira, você sempre precisa estar com seu computador. Terceira opção, carteiras de hardware. A terceira opção é a carteiras de hardware, também conhecida como wallet, que é um nome dado para esse tipo de carteira, que nada mais é do que um dispositivo físico que armazena as chaves privadas, que são necessárias para acessar sua criptomoeda. Dessa forma,
Esse método de armazenamento não fica disponível na internet, mas sim offline, em suas mãos. Nesse caso, você não corre o risco de alguém hackear sua carteira online ou de acessar seu computador. Falando em acessar, ela ainda resolve o problema de ter que estar sempre com o computador, porque boa parte dessas carteiras físicas são pequenas. Como o único ponto negativo nesse método é que para usá-lo você vai precisar comprar um hardware wallet. Parabéns por ter chegado até aqui. Para saber mais sobre esse conteúdo, clique no link da descrição.